Bom dia, boa tarde, boa noite. Já se perguntou como os padrões estéticos influenciam vidas e a forma como eu e você enxergamos as outras pessoas? Muitos nunca pararam sequer um instante para refletir sobre um assunto tão importante, que mesmo sem a gente perceber, afeta cada um de nós. E muitas das vezes nos afeta de uma forma negativa, que destrói o nosso corpo e mente. Então, a partir de agora, deixa eu explicar para vocês de uma maneira mais aprofundada o que são os padrões estéticos. O padrão estético ele é basicamente a idealização de uma sociedade em relação ao corpo perfeito. É uma construção social, ou seja, algo que não surgiu na natureza, e sim foi criada pelos seres humanos. E por causa disso, eles não são universais e nem imutáveis. Ou seja, eles variam muito e por muitos motivos. Mas o ponto que quero chegar é que, independente da sua variação, é fato que a maioria das pessoas querem fazer parte dele. Ou até mesmo todas. Seja para agradar a si mesmo ou os outros. E é aí que entra a mídia e o mercado da beleza, que se aproveita dessa busca das pessoas para vender seus produtos. E obviamente crescerem comercialmente. Muitas das vezes vendendo essa ideia padronizada de estética e beleza perfeita para captar as pessoas que querem fazer parte desse modelo de corpo. Normalmente os produtos vendidos são para perda de peso, cosméticos para embelezar a pele, em especial o rosto, e também academias, treinamentos físicos, procedimentos estéticos e por aí vai. Mas também existem outras profissões que se baseiam nas pessoas venderem as suas imagens. Por exemplo, um bodybuilder e uma miss, que competem apresentando seus shapes, seus corpos. E na hora da venda dos produtos, o rostinho bonito que fica na capa é a modelo. É ela quem chama a atenção das pessoas por ser basicamente a representação do padrão estético. Essas profissões só vêm ganhando destaque nos últimos anos, ainda mais com o crescimento das redes sociais. Mas isso só é bom para quem trabalha com isso e faz parte desse padrão estético. Para pessoas mais comuns, que não alcançaram esse padrão e que querem fazer parte dele, é algo negativo, pois ao se compararem e tentarem alcançar esse padrão de beleza, que é muito difícil ou até mesmo impossível, se sentem frustradas, pois ao não se sentirem iguais, ou seja, se sentirem excluídas, acabam tendo a sua autoestima afetada, o que faz muitos, obviamente, terem vergonha do seu corpo, além de fortalecerem preconceitos e estereótipos. Então é importante tomarmos cuidado para não nos deixarmos abalar por tais coisas e acabarmos desenvolvendo os chamados distúrbios alimentares, que são basicamente doenças que são causadas por hábitos alimentares ruins, seja pelo consumo excessivo ou pela redução extrema do consumo de alimentos. Cerca de 70 milhões de pessoas mundo afora sofrem com esse tipo de doença, sendo 85% mulheres. E isso só vem aumentando nos últimos anos, como eu já disse, pelo uso das redes sociais. Mas também há outros fatores que podem influenciar tais distúrbios, como por exemplo, doenças psicológicas, como depressão, ansiedade, toque, por aí vai. E sabendo disso, meu colega Derlan a seguir vai falar para vocês sobre os tipos de distúrbios alimentares. Salve rapaziada, hoje vamos falar sobre tipos de distúrbios alimentares. Vamos começar com o nosso primeiro item da lista, que é anorexia nervosa. Pacientes que têm anorexia nervosa se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercícios físicos exagerados, uso indevido de laxante, diuréticos, entre outros, fazem parte da rotina do portador de anorexia nervosa. Bulimia nervosa. Pessoas com bulimia nervosa comem em grandes quantidades, forçam vômitos, uso de laxantes e diuréticos, jejum e exercícios físicos excessivos. Está na rotina de quem é portador desse transtorno alimentar. Esses comportamentos podem ocorrer em qualquer lugar e em várias vezes na semana e ao dia. A diferença entre anorexia e bulimia é que em boa parte dos pacientes consegue se manter no peso saudável e normalmente bulêmicos sentem vergonha e desprazer do comportamento. Agora vamos falar sobre transtornos de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um dos distúrbios alimentares mais comuns. Pode ser visto em pessoas que perdem o controle sobre o consumo de alimentos. Ao contrário da bulimia e anorexia nervosa, as pessoas com transtorno compulsivo, após os períodos de compulsão alimentar, não seguem comportamentos compensatórios. É comum os pacientes geralmente terem sobrepeso ou obesidade.
O fato preocupante é que eles são as pessoas com maiores riscos de desencadear doenças cardiovasculares e pressão arterial elevada. Agora vamos falar sobre vigorexia. A vigorexia é um transtorno de ansiedade que faz com que o paciente tenha uma distorção de sua imagem, comum com pessoas do sexo masculino. A vigorexia também é conhecida pelos exercícios físicos intensos. O que a diferencia da anorexia nervosa é que o paciente costuma se enxergar mais fraco do que realmente está, por isso a compulsão pelo aumento de massa. Ortorexia nervosa está relacionada com a obsessão por alimentos saudáveis e nutritivos de forma exagerada. Ou seja, a pessoa com ortorexia nervosa exclui uma grande quantidade de alimentos com químicas, agrotóxicos ou aditivos. A parte preocupante nisso é que o paciente fica preso nesse cenário. Na maioria dos casos, a insatisfação com o corpo leva à compulsão pelos alimentos saudáveis. Hipergrafia. A hipergrafia deriva de um transtorno mental, onde o paciente sofre de problemas traumáticos que enfrentou em algum momento da vida. Entre eles estão a perda de uma pessoa querida ou até de bens materiais e acidentes, ao ganho de peso rápido e sintomas depressivos. TCAP. O paciente com TCAP consome alimentos em grandes quantidades em um período demarcado, sendo mais comum a cada 2 horas. Estima-se que entre 27% e 47% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica tenham esse transtorno, o que o diferencia da bulimia nervosa e a não utilização dos métodos compensatórios como laxantes, vômitos e diuréticos. Alotrofagia. Pessoas que têm alotrofagia consomem substâncias não nutritivas como tijolo, batom, carvão, entre outras. O desejo por esses elementos é classificado como transtorno mental, comum em grávidas e crianças. Obrigado pela atenção. Agora que o Adriano já terminou suas falas sobre os tipos de distúrbios alimentares, fique com algumas entrevistas feitas pelo Rafael, feitas com alguns colegas de classe, em relação à opinião deles sobre o nosso tema. Bom dia, boa tarde. Bom, não sei quando vocês estão assistindo isso, mas eu sou o Rafael. Eu vou estar entrevistando aqui o Nicolas. E bom, o tema em si vai ser sobre a estética e distúrbios alimentares. Começando com a primeira pergunta, qual que é a sua opinião sobre a influência da mídia e também das redes sociais quanto na forma em que a pessoa enxerga o corpo dela e acaba até desenvolvendo os distúrbios alimentares? Bom, eu acho que as redes sociais elas influenciam muito nesse quesito, porque na rede social nada é totalmente verídico, nada totalmente o que aconteceu por trás daquilo. Por exemplo, uma pessoa que faz academia, ela consegue um corpo que ela quis, né? Mas teve todo um processo por trás disso. Então, aí várias pessoas veem aquilo e falam, nossa, isso aqui não vai ser pra mim, vai demorar muito, ou até mesmo, nossa, eu nunca vou chegar nesse estado. Aí começam a não querer se alimentar bem, não querer realmente buscar ter um corpo, ser saudável, e aí podem cair realmente nesse problema de distúrbio alimentar e na estética também. Bom, agora eu vou estar entrevistando aqui o Samuel e eu vou passar a segunda pergunta para ele. Bom, Samuel, responda pra gente. Que dica você daria para alguém que está tentando se sentir bem no seu próprio corpo em meio a tanta pressão de estética que tem por aí no mundo? Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de dizer que a pessoa tem que parar de se importar com a opinião dos outros e achar que tudo que tem na rede social é verdade. E também procurar ajuda médica como um psicólogo ou psiquiatra. São boas formas de melhorar a nossa autoestima e ter uma vida mais próspera. Desde já queria agradecer as pessoas que aceitaram ser entrevistadas. E agora eu queria deixar uma mensagem motivacional para quem está assistindo o vídeo. Você é uma pessoa que tem muito valor, tem um potencial infinito para alcançar coisas incríveis. Seu propósito vai além da aparência física. Cultive amor próprio. Encontre a sua verdadeira essência e siga em busca de uma vida plena e significativa. Você é parte de algo maior. Obrigado por assistir e lembre-se que você não está sozinho.